pessoal, aqui é o professor Micael e eu estou trazendo um vídeo que na verdade eu prometi esse vídeo para uns alunos meus que ficaram em recuperação semestral aqui no Colégio Contato Maceió. Olha só, na verdade será uma sequência de 5 vídeos onde eu vou comentar a lista de exercício que eu disponibilizei para que eles pudessem estudar, para que eles fizessem uma boa prova na recuperação, certo? E eu espero de fato que esse vídeo venha contribuir para que ele melhore a nota. Se você gostar do vídeo, você dá aquela curtida para dar uma força aí no trabalho. Também compartilha esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. E não deixe de se inscrever no canal Matemática na Medida Certa, porque a partir de agora será uma das ferramentas que eu vou utilizar para disponibilizar na internet aulas claras, aulas com bom conteúdo matemático, para que você consiga tirar suas dúvidas, aprender alguns conteúdos que você sente mais dificuldade, melhorando assim na escola a tua nota, melhorando assim a tua nota no Enem, melhorando também a tua nota nos vestibulares, ok? Então, vamos ao que interessa. Antes de começarmos a resolver as questões, eu quero relembrar as relações entre ângulos e arcos na circunferência, relações estas que serão usadas nas 6 questões que eu disponibilizei para os alunos, certo? Então vamos lá. A primeira relação é a relação de ângulo central. Pessoal, aqui eu tenho uma figura que traz exatamente um ângulo que a gente classifica como ângulo central. Micael, por que esse ângulo ele é chamado de ângulo central? Vamos relembrar. Olha só, esse ponto P aqui, ele é o vértice do ângulo. No caso, o vértice do ângulo está coincidindo com o centro da circunferência. É por isso que esse ângulo é chamado de ângulo central. Vamos imaginar que a medida desse ângulo seja uma medida alfa. Observe aqui comigo também uma outra coisa. O lado PA do ângulo, ele intercepta a circunferência no ponto A. O outro lado, que é o lado PB, intercepta a circunferência no ponto B. E quando os lados do ângulo tocam a circunferência, esses dois ângulos determinam sobre a circunferência um arco, que é esse aqui que eu vou destacar, ó, esse arco AB. Bom, então eu tenho aqui um ângulo central e ele determinando sobre a circunferência um arco de AB, que eu acabei de destacar aqui na cor rosa, e existe uma relação entre a medida angular do arco e a medida do ângulo central. Bom, qual é esta relação? É bem simples. A relação diz o seguinte, que a medida do ângulo central é igual à medida angular do arco que o ângulo determina sobre a circunferência. Ok? Então, esta é a relação que o ângulo central tem com o arco que ele determina sobre a circunferência. Beleza, pessoal? Vamos passar então para um outro tipo de ângulo, que é o ângulo inscrito na circunferência. Observe aí um desenho de um ângulo que é um ângulo inscrito na circunferência. Bom, Micael, o que é que caracteriza o ângulo ser inscrito? Muito fácil. Olha para cá. Aqui eu tenho o vértice do meu ângulo. E este vértice, ele não está no centro da circunferência, porque senão ele seria um ângulo central. E ele é um ponto da circunferência. Por isso que a gente chama que ele está inscrito na circunferência, porque o vértice do ângulo pertence à circunferência. Ok? Vamos agora imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a medida desse ângulo seja uma medida alfa. Observe mais uma vez. Quando foi traçado o lado PA da circunferência, esse lado aqui ele intercepta a circunferência no ponto A, o outro lado do ângulo intercepta a circunferência no ponto B, determinando assim, ó, um arco AB. Então veja bem, eu tenho um arco AB, só que dessa vez ele não está associado a um ângulo central. Ele está associado a um ângulo cujo vértice está aqui em cima da circunferência e a gente chama esse ângulo de ângulo inscrito.
Bom, pessoal, também existe uma relação entre a medida deste ângulo inscrito e o arco que ele determina sobre a circunferência. Essa relação é bem simples. Vamos relembrar aqui, ó. A medida do ângulo central, ela vai ser exatamente igual à metade da medida angular do arco que o ângulo determina sobre a circunferência. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele determinou sobre a circunferência este arco AB. Então, a medida do ângulo alfa é a metade da medida do arco. Ok? Então, relembramos aqui mais uma relação também muito importante, é muito usada essa relação, que envolve o ângulo inscrito e o arco que o ângulo determina sobre a circunferência. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o ângulo de vértice interno. Olha aí, pessoal. Nós temos aqui um ângulo. Deixa eu destacar para você aqui, ó. Olha só esse ponto aqui, ó. Esse ponto P, ele é o vértice desse ângulo aqui, ó, que eu vou dizer que tem medida alfa. Esse ângulo, ele não está com o vértice coincidindo com o centro. Por isso, ele não é um ângulo central. Observe que o vértice, o ponto P, deixa eu colocar aqui, o ponto P, ele não pertence à circunferência. Chama essa circunferência de circunferência lambda, ele não pertence à circunferência. Bom, se ele não pertence à circunferência, então ele também não é um ângulo inscrito. A gente chama esse caso de ângulo de vértice interno. Ele não está no centro, ele não está em cima da circunferência, mas é um ponto da região interior à circunferência. Beleza? Agora, nesse caso, existe uma particularidade. Este arco, aqui, ó, AB, ele foi determinado pelo ângulo de vértice P. O que acontece aqui é que este outro ângulo aqui, ele é um ângulo oposto pelo vértice. Ele tem medida também alfa. E para o outro lado, ele determina um outro arco, que é o arco de medir, o arco CD. Olha aqui, ó. Esse arco CD também é determinado pelo mesmo ângulo alfa. E neste caso, nós temos que um ângulo ele determinou sobre a circunferência, na verdade, dois arcos. E qual é a relação que tem o ângulo de vértice interno com esses dois arcos que ele determina sobre a circunferência? Ele é a média aritmética da medida dos arcos. Em outras palavras, o ângulo alfa ele vai ser igual à soma da medida do arco AB mais a medida do arco CD dividido por 2. Ok? Então, esta é a relação que o ângulo de vértice interno tem com os dois ângulos que ele determina sobre a circunferência. Ok? Beleza. Mais um ângulo revisto. Vamos para o próximo. Qual é o próximo ângulo? É o ângulo de vértice externo. Olha aí. Nós temos agora um ângulo. Vamos destacar aqui, ó. É o ângulo aqui de medida alfa. Este ponto aqui, ele é o vértice. Aí observe, ó, o vértice claramente não está no centro. Beleza. Vou chamar essa circunferência aqui também de lambda, certo? O vértice P não pertence à circunferência lambda. Perfeito. Mas ele não é mais um ponto interior, como no caso no slide anterior. Ele é um ponto externo. E daí o nome ângulo de vértice externo. Só que como o ângulo de vértice interno, este ângulo aqui, olha só, ele determina sobre a circunferência também dois arcos. Deixa eu destacar aqui para você. Primeiro eu quero destacar esse arco AB, que entre os ângulos, que entre os arcos que o ângulo determinou sobre a circunferência, ele é o maior. Ele determina também o arco CD.
Olha só. Bom, pessoal, vamos relembrar qual é a relação de medida que existe entre o ângulo de vértice externo e esses dois arcos que ele determina sobre a circunferência. É simples. Ele é a semidiferença das medidas dos arcos. Micael, palavras mais simples. Na verdade, a medida do ângulo alfa vai ser o arco, a medida do arco AB subtraído do arco CD. Por isso que eu falei diferença. E semi, porque é a metade da diferença. Ok? Então, o ângulo de vértice externo determina sobre a circunferência dois arcos, beleza? E a medida do ângulo ligada ou na dependência, digamos assim, dos arcos que ele determinou sobre a circunferência, ele é a diferença entre a medida do arco maior AB, o arco menor CD, tudo isso dividido por 2. Pessoal, existem outras relações, mas estas são as que nós vamos usar nesses exercícios, ok? Então agora vamos ao comentário das questões, começando pela questão de número 1. A questão número 1 traz o seguinte enunciado. A medida do ângulo ADC inscrito na circunferência de centro O é. Olha só, pessoal. Ele traz para a gente a informação de que existe um ângulo que ele é inscrito na circunferência. Ou seja, a gente sabe que quando o ângulo é inscrito na circunferência, a medida dele é a metade da medida do arco que ele determina sobre a circunferência. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa é identificar que ângulo o enunciado se refere. Olha só, o ângulo que o enunciado se refere é o seguinte. Ele tem vértice no ponto D e ele tem um dos seus lados aqui, ó, passando pelo ponto A. Ok? Então eu poderia dizer para você aqui, ó, no ponto A, eu poderia imaginar assim, é onde começa o arco que o ângulo vai determinar. Mas vamos olhar agora o outro lado do ângulo. Vê bem, ele sai de D e vem aqui por C, ó. Opa! Encontrando aqui um outro ponto, certo? Que seria, teoricamente, onde o arco vai terminar. Pessoal, eu quero chamar a atenção ao seguinte. O ângulo em questão é esse aqui, ó. Este é o ângulo. Eu vou dizer aqui que ele tem uma medida alfa, certo? E é isso que eu quero determinar. Então, para eu determinar a medida de um ângulo alfa que é inscrito, olha aqui, ó, inscrito na circunferência, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida do seu arco, que eu não sei qual é ainda, vou botar aqui uma interrogação, e vou dividir por 2. Agora, vamos lá. Eu agora acho que consigo identificar com vocês qual é o meu arco. Olha só, vê bem, ele vai começar aqui, ó, do ponto A, vem percorrendo pela circunferência, vai passar, olha só, pelo ponto B e seguirá até o ponto C. Então, esse daqui é o arco em questão. Observa comigo o seguinte, ó. Do ponto A até o ponto B, nós temos um semicírculo. Observe sem muitas dificuldades que este segmento aqui, ó, segmento AB, ele é um diâmetro. Então, saindo do ponto A em direção ao ponto B ou do ponto B em direção ao ponto A pelo caminho vermelho que eu estou destacando, a gente já teria 180 graus, que é um pedaço do arco que eu preciso. Beleza? Deixa eu apagar aqui em cima, ó. Deixa eu apagar aqui em cima, porque na verdade eu já sei que o arco que eu quero é o arco ABC. E eu já estou determinando, ó. Eu já determinei um pedaço dele que tem 180 graus.
Agora, está faltando este outro aqui, ó. Deixa eu destacar ele aqui para você assim. Esse outro aqui, ó, este outro pedacinho, para completar o arco, eu preciso determiná-lo. Mas observe que esse arco que começa em B e vai até o ponto C, ele é um arco deste ângulo daqui, ó. Opa! Que tipo de ângulo é esse? Ele é o ângulo inscrito. Muito bem. E qual é a relação que existe entre o ângulo inscrito e o arco que ele determina? É uma relação de metade. Ou seja, o ângulo de 45 graus, de 35 graus, como inscrito, ele é a metade da medida do seu arco. Então, esse arco aqui vai ter 70 graus. Logo, o que foi que a gente acabou de determinar? Que o arco ABC, que é o que eu estava procurando, tem a sua medida somando 180 graus, que é o pedaço que vai de A até o B, mais os outros 70 graus que vai de B até C. E aí o arco ABC, ele vai ter medida 250 graus. Beleza? Aí com esta informação, o nosso problema acabou. O que é que a gente faz? Ó, presta bem atenção. A gente agora determina a medida do ângulo alfa. Vai ser 250 graus dividido por 2. E, portanto, o ângulo alfa vai ter 125 graus. Beleza? E aqui está a resposta da nossa questão. E o gabarito vai ser letra A. Ok? Então, nós terminamos assim a primeira questão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquela curtida no vídeo para que você possa contribuir aí com o nosso trabalho. Vamos agora para a questão de número 2. Essa questão 2, na verdade, ela foi dividida em letra A e letra B. Essa letra A é uma questão bem rápida. Ele pede para você determinar o valor x. Na verdade, o valor x corresponde à medida desse arco DA, que eu estou destacando aqui com a corzinha um pouquinho, sei lá, creme. Pronto, eu quero saber a medida desse arco aí. Olha, pessoal, essa questão eu vou fazer de maneira bem rápida, preste atenção. Eu tenho aqui este ângulo com medida 80 graus. Se eu prolongar esse ângulo até esse ponto aqui, eu vou ter completado um ângulo raso. E a soma desses dois ângulos, com arco vermelho e com arco verde, vai ter que dar 180 graus. Então, a gente pode garantir que esse ângulo aqui vai ter 100 graus. A grande vantagem de eu ter feito isso é a seguinte, é que este ângulo, que eu acabo de determinar aqui, ó, com medida x, ele é um ângulo de vértice interno e ele se relaciona diretamente com o arco de medida x que nós estamos querendo determinar. E se relaciona também com esse arco CD, ou seja, CB, que tem medida 120 graus. Ok? Eu completei o ângulo aqui para encontrar esse 100 graus, e esse 100 se relaciona com esse arco e com esse. E pela regra do ângulo de vértice interno, a gente pode dizer o seguinte, que a medida do arco x somado com a medida do arco de 120 graus, dividido tudo por 2, tem que dar 100 graus. Ok? E aí, a gente termina essa questão multiplicando o cruzado aqui, ó. Olha só, eu vou passar esse 2 multiplicando por 100 e a gente vai ter que x mais 120 graus é igual a 2 vezes 100, 200. E aí, o valor de x vai ser 200 graus menos
120 graus. Olha só, quando esse 120 aqui ele muda de membro, ele vem negativo, né? E aí a gente encontra que o valor de x vai ser 200 menos 120, que vai dar 80 graus. E a gente encerra assim, de maneira bem rápida, a questão de número 2, letra A. Questão 2, letra B. Olha só, ele tem uma figurinha, tem um triângulo, na verdade, inscrito na circunferência, e ele quer que você determine a medida deste ângulo X aqui. Bom, vamos lá. Vamos pensar assim de maneira bem prática. Este ângulo daqui, ele é um ângulo inscrito. Então, a medida desse ângulo inscrito é a metade da medida do arco que ele vai determinar sobre a circunferência. Bom, se você olhar direitinho, ó, pega aqui, prolonga esse lado aqui, ó, acompanha. Toca aqui no A, no prolongamento. Já esse outro aqui, ó, quando você prolonga, vai tocar aqui no B. E aí, ó, este arco daqui, deixa eu destacar ele, ó, este arco aqui é o arco que é determinado pelo ângulo de medida x. Ou seja, como o ângulo de medida x ele é um ângulo inscrito, a gente pode dizer que ele vai ter medida igual à medida do arco BC dividido por 2. Então, devemos, ó, na verdade, ó, encontrar a medida do arco BC. Esse é o nosso problema. Determinar a medida do arco BC. Ó, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Observe, vou chamar aqui o centro de centro O. Eu teria que, se ligando o ponto C ao ponto B, o raio da circunferência, ligando o ponto O ao ponto B, eu vou ter um outro raio. E o que me chama a atenção é que, na verdade, que além de eu encontrar aqui, ó, um raio R, e aqui também, eu, na verdade, estou formando um triângulo isósceles. O fato dele ter esses dois lados com medidas iguais vai garantir para a gente que esse ângulo daqui vai também apresentar medida 25 graus. O interessante é o seguinte, este arco que nós estamos procurando a medida aqui, ó, eu não sei qual é, ele é arco do ângulo inscrito de medida x, mas também é arco do ângulo central, esse que eu vou botar alfa aqui, ó. Olha que interessante, alfa é um ângulo central, a medida de alfa vai determinar a medida do arco CB, e automaticamente eu vou descobrir a medida de x. Agora, uma coisa bem legal aqui. Eu tenho aqui um triângulo e eu sei que a soma dos ângulos internos, ou seja, 25 graus, mais esse outro aqui, que também tem 25 graus, mais esse alfa daqui, tudo tem que dar quanto? 180 graus. Acompanha. 50 graus, eu vou ter aqui somando 25, 25, eu vou ter 50 graus, mais alfa, igual a 180 graus. E, portanto, o valor de alfa vai ser 130 graus. Olha que legal. Descobri que o ângulo central alfa tem 130 graus. Agora eu posso tirar essa interrogação daqui e colocar aqui 130 graus, descobrindo assim a medida do arco BC. E agora eu posso concluir aqui, ó. A medida x vai ser 130 graus dividido
por 2. E, portanto, o valor de x vai ser 130 dividido por 2, 65 graus. E a gente encerra a questão de número 2, letra A e letra B. Ok? Vamos passar para a questão de número 3. A questão diz o seguinte: na circunferência, o arco CFD excede o arco AEB em 50 graus. Eu estou dando um destaque aqui nessa parte do enunciado, porque ela vai ser a parte mais importante. Ok? Aí a questão diz o seguinte, ó. Determine suas medidas. Ou seja, ele quer saber quanto mede o arco CFD e quanto mede o arco AEB. Só que, ó, CFD excede, ou seja, ele tem a mais que o arco AEB, 50 graus. Beleza? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer assim. Vamos dizer que o arco AEB ele tenha uma medida alfa. Vamos pensar assim. Desse jeito, o arco CFD, que excede o outro em 50 graus, vai ter alfa mais 50 graus. E se eu quiser determinar a medida desses arcos, eu preciso, ó, descobrir qual é o valor de alfa. Para isso, a questão passa para a gente uma única informação. Diz que o ângulo de medida x mede 70 graus. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou chegar aqui nessa questão, vou apagar aqui esse ângulo de medida x e vou colocar no lugar dele o valor de 70 graus. Observe que esse ângulo ele é um ângulo de vértice interno. Ou seja, ele se relaciona com dois arcos, que são exatamente os arcos DFC, ou como tem no enunciado, CFD, ok? E o arco, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó, que é o arco AEB. Pronto. Esses dois arcos estão ligados diretamente ao meu ângulo de 70 graus. Beleza? Então, o que é que acontece? Se eu quero determinar esses dois arcos, eu preciso de alfa. E a maneira que eu tenho é usando a relação do ângulo de vértice interno. Vamos lá, pessoal. Vamos prestar bem atenção. O ângulo de vértice interno, ele tem a seguinte relação. O arco CFD somado com o arco AEB, dividindo tudo isso por 2, nós vamos encontrar 70 graus como no enunciado. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou substituir aqui o valor que eu determinei para CFD. Foi quanto? Alfa mais 50. Então, lá vai. Vai ficar assim, ó. Alfa mais 50 graus, mais o valor que eu determinei para o arco AEB, que eu chamei de alfa. Vai ficar aqui, ó, mais alfa. Tudo isso eu vou dividir por 2 e vai ficar igual a 70 graus. Vamos ajeitar isso, ó. Nós vamos ter agora, continuando aqui, olha só, alfa mais alfa dando 2 alfa, mais 50 graus, tudo isso dividido por 2, igual a 70 graus. Beleza? Só que na hora de eu fazer isso aqui, eu vou preferir fazer assim, ó. Eu vou pegar 2 alfa mais 50, vou dividir por 2, e eu vou ter alfa, deixa eu botar aqui, ó, alfa mais 25 igual a 70 graus.
E, portanto, o valor de alfa vai ser quanto? Vai ser 45 graus. Aí sim, quando eu descubro a medida do ângulo alfa, certo? Ou seja, a medida alfa, assim a gente determina a medida dos arcos procurados. Ou seja, o AEB, que tem medida alfa, vai ter medida a 45 graus, e o arco CFD vai ter medida 45 graus. Ó, 45 graus mais 50 vai dar 95 graus. E a gente encerra a questão de número 3. Ok? Espero que tenha ficado claro e vamos passar para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora responder a questão de número 4. A questão diz o seguinte: ó, na figura, os triângulos ABC, aqui tem um triângulo ABC, e BCD, tá aqui, ó, BCD, são inscritos na circunferência. A soma das medidas m mais n em graus é quanto? Então, observe o seguinte, ele tem uma figura um pouquinho carregada, certo? E quer que você determine a medida da soma m mais n. Vamos passar esse slide para a gente comentar essa questão. Então, eu tenho aí a minha figura e eu quero determinar a medida m mais n. Vamos lá, vamos deixar isso aqui, porque eu quero determinar essa medida aqui. Pessoal, observe comigo o seguinte. Quando eu olho para m mais n na minha figura, eu observo o seguinte, ó. Vou destacar aqui de azul, ó. Veja só. Esse m mais n, ele na verdade eu poderia pensar como sendo este ângulo daqui, ó. E este ângulo que eu estou pintando aqui para chamar a sua atenção, ele na verdade seria um ângulo, seria não, ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, determinar a sua medida vai depender da medida do arco que esse ângulo determina sobre a circunferência. E aí eu quero olhar com você assim, ó. Olha só. Este é o arco. Ó, vou pintar aqui de amarelo, cuidadosamente, para que fique bem claro para você. Este arco que eu acabo de determinar, ó, começando em A, terminando em C, passando por D, ele é o arco do ângulo inscrito de medida m mais n. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Vou melhorar isso aqui. Eu quero descobrir quanto vale m mais n. Eu vou fazer assim. Ó. Vai ser a medida do arco ADC, toda ela dividido por 2. Beleza? Então, vamos verificar como determinar a medida desse arco amarelo. Bom, quero levar você a pensar uma outra coisa aqui comigo. Ó. Deixa eu destacar aqui com você este ângulo aqui. Ó, eu tenho aqui um ângulo, estou destacando, ele tem 60 graus, certo? E se você prestar bem atenção, esse ângulo é um ângulo inscrito. E o arco que ele determina sobre a circunferência também é muito fácil. Vai ser esse arco aqui, ó, que começa em A e vai até o ponto B, neste sentido que eu acabo de marcar, ó, de A para B, esse arquinho roxo. Ó. Mas olha só, esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, então ele tem a metade da medida do seu arco. Se ele tem 65 graus, o seu arco vai ter o dobro, que vai ser 130 graus. Deixa eu trocar essa cor aqui. 130 graus. Olha só, eu preciso dessa parte amarela
para determinar a medida M mais N. Olha o arrodeio que eu estou dando. Eu peguei esse ângulo aqui, que tem 65 graus, encontrei a medida do seu arco. Agora olha o que é que eu vou fazer. Vou fazer algo bem semelhante, só que agora eu vou fazer assim. Eu vou pegar este ângulo aqui, ó. Deixa eu pintar ele com um verdinho bem clarinho aqui, ó. Aí esse ângulo aqui, já bem, ele tem vértice em D, mas esse ângulo aí, ele tem 45 graus. Aí acompanha comigo. Eu posso dizer para você que esse ângulo, sendo ele um ângulo inscrito, ele vai determinar esse arco aqui. Ó. Olha só. Esse arco verdinho aqui é o arco que é determinado por aquele ângulo de 45 graus. E como, olha só, esse ângulo ele é inscrito, eu posso garantir para você que o arco que ele determina tem medida igual ao dobro, ou seja, 90 graus. Ok, pessoal. Agora, preste atenção. Uma volta completa na circunferência tem 360 graus. Se eu contar com você, ó, conta aí comigo. Eu tenho 130 graus da parte lilás. Eu tenho mais 90 graus dessa parte verdinha. E tenho mais o arco ADC, que é a parte amarela, que somando tudo tem que dar 360 graus. Eu vou ter esses dois carinhas somados aqui, ó, dando 220 graus, mais o arco ADC, igual a 360 graus. E aí eu encontro a medida ADC fazendo o quê? 360 graus. Aí olha só, esse 220, quando ele mudasse de membro, ele vinha para cá negativo, né? Então eu vou ter o seguinte, ó, que ADC vai ser 360 graus menos 220 graus. E aí, ó, ADC vai ter medida igual a 140 graus. E aí, ó, nesse exato momento em que eu descubro a medida do arco ADC, eu respondo aqui, ó, a nossa questão. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. M mais N vai ser 140 graus dividido por 2 e, portanto, M mais N vai ter medida de 70 graus. Ok? E o gabarito da nossa questão vai ser a letra A. Beleza? Foi uma questão tranquila, ela aparentava ser um pouco mais complexa, mas foi uma questão fácil. Ok? Vamos para a próxima questão. Agora vamos ao comentário da questão de número 5. Muito cuidado, tem muitas informações importantes, a gente precisa estar atento a esse enunciado. Vamos lá. Na figura, A, B, C e D são pontos de uma circunferência. Primeira informação importante. A corda CD é bissetriz do ângulo ACB. Essa informação é muito importante. Ok? Outra informação é a seguinte. As cordas AB e AC têm o mesmo comprimento. Essa outra informação aqui também vai ser muito importante na nossa questão. Aí ele diz o seguinte agora. Se o ângulo BAD mede 40 graus, ele quer saber qual é a medida do ângulo BAC. Ou seja, na verdade ele quer saber a medida do ângulo alfa, né, que é BAC. Eu vou passar para o próximo slide, onde eu vou fazer o comentário dessa questão. Bom, vamos usar
cada uma das informações que eu destaquei no slide anterior. Eu trouxe elas para cá. Ó. A primeira é a seguinte: a corda AB, olha a corda B aqui, ó. Essa é a corda B. E a corda AC, elas têm medidas iguais. Isso aí tem uma coisa muito importante. E aí eu vou tirar uma conclusão muito legal. A conclusão que eu vou tirar daqui, ó, é que o triângulo ABC ele é isósceles. Ok? Essa informação é muito importante. Ó. Esse triângulo daqui ele é isósceles. Então, o que é que eu vou poder fazer para você? Eu vou poder dizer o seguinte, que este ângulo aqui e este ângulo daqui, eles vão ter medidas iguais. Vamos deixar, por enquanto, só marcada essas informações. Vamos agora passar para a próxima. Olha só qual é. DC é bissetriz do ângulo AC. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui esse tal DC. Olha só, DC é essa daqui. Essa aqui é DC. Como ela é bissetriz do ângulo ACB, ela é bissetriz desse ângulo aqui, ó. Olha que legal. Ou seja, ela chega aqui nesse ângulo e divide o ângulo ao meio. Então, se eu disser assim, ó, que este ângulo aqui tem medida x, esse aqui também vai ter medida x. E automaticamente aqui eu vou ter quanto? 2x, porque esses dois ângulos são iguais, por conta desta informação aqui. Ok? Beleza. E daí, usando as duas informações, eu quero determinar a medida do ângulo alfa. Pessoal, olha só, muita atenção nessa hora. Este ângulo aqui, que eu estou destacando agora em verde, ele é um ângulo inscrito. Ele é um ângulo inscrito e o seu arco, olha só qual é o arco dele, ó, é esse aqui, que eu estou destacando com essa cor lilás. E a gente já está cansado de saber, já falamos várias vezes na aula de hoje, que quando o ângulo é inscrito, a medida dele é a metade da medida do arco. Então eu posso chegar aqui, ó, e colocar 80 graus. Porque este arco tem o dobro da medida do seu ângulo inscrito. E aí a coisa ficou muito legal. Porque este mesmo arco, olha só, vou dar um destaquezinho verde aqui no meio dele. Ó, esse aqui que eu estou pontilhando, ele também é arco desse ângulo X, ó, que por sua vez também é um ângulo inscrito. Logo, X vai ser 80 dividido por 2 e, portanto, o valor de X vai ser 40 graus. E aí, gente, a gente resolve a nossa questão. Por quê? Vamos lá, ó. Olhe para o triângulo ABC. Nesse triângulo, eu tenho, olha só, um ângulo de medida alfa, vou colocá-lo aqui, mais, olha só, se este ângulo aqui, ele tem medida x e x vale 40, então esse ângulo aqui todo vai ter medida quanto? 80 graus. Então vou trazer para cá, 80 graus. Opa, não esqueça, esse ângulo também tem 80 graus. Lembra que o triângulo é isósceles? Então, mais 80 graus. E a soma desses três ângulos tem que dar 180. E aí, eu tenho alfa mais 180 com 180 dá 160. E para 180, a gente conclui que o ângulo alfa tem medida 20 graus, encerrando mais uma questão. Ok? Muita atenção nessas questões, porque
tem muita coisa envolvida, né? Soma dos ângulos internos de triângulo, triângulo isósceles, é bastante variada aí as informações. Mas assim, concluímos a questão número 5, a resposta é letra C. Pessoal, vamos responder agora a questão de número 6 e a última questão da nossa lista 1, preparada para a prova de recuperação dos meus alunos do primeiro ano, lá do Colégio Contato em Maceió. A questão é o seguinte, ó. Na figura abaixo, BD é um diâmetro. Ó, é muito legal essa informação. Da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. E os ângulos ABD e AED medem, respectivamente, 20 graus e 85 graus. Ok? Sendo assim, a questão pede para você determinar a medida do ângulo CBD. Vamos identificar na figura qual é o ângulo que a questão quer que a gente determine. Então, vamos lá. O ângulo é o seguinte, é o CBD. Então, CB e de B ele vem aqui para D. Olha que legal. Então, eu posso dizer para você o seguinte, ó, o ângulo é esse aqui. Este é o ângulo que a questão quer que você determine e eu vou dizer que ele tem uma medida alfa. Pronto, eu quero determinar a medida desse ângulo. Vamos passar para o próximo slide. Eu anotei aqui as duas informações que eu considerei importantes do enunciado. Eu vou usá-las e vou tirar consequências novas dentro da figura para poder responder o que a questão quer. Vamos só relembrar. A questão pede a medida do ângulo DBC, que é esse ângulo aqui. A questão quer saber a medida desse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa. Então vamos lá. A primeira informação que eu quero usar é essa daqui. Ó. Vamos lá, essa daqui. O ângulo ABD tem medida 20 graus. Deixa eu destacar isso aqui para você. Ó, A, B e de B eu venho para D. Ok. Este ângulo daqui, ele tem uma medida de 20 graus. Perfeito. Pessoal, agora eu quero ver esta outra informação aqui. Ó. Essa outra informação. Essa informação aí traz para a gente o seguinte. O ângulo AED mede 85 graus. Olha só. Vamos ver aqui o seguinte. Ó. AED, né? Então aqui vamos para o A. Do A eu venho para o E. E aqui do E eu venho para o D. Pronto. É esse aqui o nosso ângulo. Esse ângulo aqui tem medida 85 graus. Bom, aproveitando o ensejo, eu já posso até dizer que esse aqui também tem 85 graus. Afinal de contas, são ângulos opostos pelo vértice. Agora, pessoal, deixa eu destacar aqui uma coisa para você. Esse triângulo daqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, eu acabei de descobrir o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo nele que mede 85 graus, certo? Eu quero determinar a medida daquele ângulo ali, ó, alfa. Eu determinaria rapidamente a medida do ângulo alfa. Olha só, terminei a minha pinturinha. Eu determinaria muito rápido esse ângulo se eu conseguisse descobrir a medida deste ângulo aqui. Eu vou botar até uma interrogação. Se eu descobrisse a medida desse ângulo, eu ia usar aquela relação que todo mundo conhece, que a soma dos ângulos internos tem 180 graus. Certo? Bom, eu acho que eu vou descobrir isso fazendo a seguinte informação. Vem aqui e preste atenção comigo no seguinte. Este ângulo daqui é um ângulo inscrito e ele mede 20 graus. Se você prestar atenção, ó, prolongando o lado dele, aqui do ponto A, prolongando o outro lado até o ponto D, este arco daqui é um arco
cujo ângulo inscrito dele mede 20 graus. Então eu posso garantir para você o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, 40 graus. Por quê, Micael? Ó, presta atenção. Eu tenho esse arco aqui, que é um arco que está relacionado a esse ângulo inscrito de 20 graus. Então, esse arco tem que ter o dobro da medida do ângulo. Beleza? Agora, vamos usar essa informação aqui, ó. Muito legal. BD ou DB é um diâmetro. Pessoal, quando a questão diz para a gente que de D até B eu tenho um diâmetro, eu chego à conclusão de que este arco que vai de B, ó, passando por A, olha só, deixa eu dar um destaquezinho aqui melhor para ele, ó. Esse arco aqui, ó, olha só, esse azulzinho mais escuro, mais esse azulzinho mais claro, ele dá uma meia volta. E esse arco aqui teria quantos graus? 180. Como essa parte aqui, ó, desse azul clarinho que agora eu estou marcando com vermelho tem 40, eu posso garantir para você que a medida desse arco aqui vai ser de 140 graus. Porque 140 com 40 dá 180. Então, eu posso chegar aqui, ó, vou apagar aqui, olha, apaguei, e vou dizer para você assim, eu tenho um arco de 140 graus associado a um ângulo inscrito que tem que ter a metade, ó, tem que ter 70. Pronto. Então, nesse triângulozinho amarelo, eu tenho 85 graus mais 70 graus mais alfa. A soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Se eu somar 85 com 75, eu vou ter, ó, 155 graus mais a alfa igual a 180 graus. Pessoal, se eu pegar esses 155 graus e mudar de membro, eu vou ter alfa igual a 180 graus menos 155 graus. E, portanto, alfa vai ser igual a 25 graus. E a gente resolve a última questão da nossa primeira lista para a recuperação dos alunos do Colégio Contato do primeiro ano. Ok, pessoal? Por hoje é só. A gente vai ficar por aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você assista o vídeo todo, porque você vai ver as dicas que você poderá ser cobrado de recuperação semestral na próxima semana. Um abraço, professor Micael, e até o próximo vídeo.